Fala, investidor! Como é que vai? Tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar contigo sobre os 3 erros que a maioria dos investidores cometem na hora de escolher um fundo de investimento. Com a queda da taxa Selic, a maioria das pessoas estão correndo atrás de aumentar a rentabilidade do dinheiro investido. Se você é um deles, eu quero primeiro te fazer um convite. Dá uma olhada no link que tem aqui da Biblioteca do Investidor, dá uma olhada num cartãozinho que tem aqui da Biblioteca do Investidor, porque é o primeiro passo para você aumentar a sua rentabilidade nos investimentos. Vai perder o medo e, quem sabe, até triplicar a rentabilidade do seu dinheiro. Mas se você já está procurando fundos de investimento para colocar o seu dinheiro atrás de melhorar essa rentabilidade, em primeiro lugar você está certo. É importante a gente já começar a se mexer, porque a taxa Selic está caindo, ela deve cair mais e a expectativa é de que ela permaneça em níveis baixos por muito mais tempo, caso ninguém faça alguma bagunça econômica lá na equipe do governo. E os fundos são um dos lugares que a maioria das pessoas pensam em colocar o dinheiro. Mas nesse vídeo nós vamos falar de 3 erros que muita gente comete. Mas antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão vermelho, se inscreva, porque você vai ser avisado, se clicar no sininho também, você vai ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo com conteúdo exclusivo aqui no canal. E curte o vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, que a informação que eu vou colocar aqui nele é extremamente importante para a qualidade dos seus investimentos. Então já curte e compartilha esse vídeo, que é muito importante. Vamos lá, erro número 1 na hora de se escolher um fundo é confundir o banco com o fundo. Deixa eu explicar melhor. Geralmente você vai ter conta corrente, né, num bancão. E aí, o gerente te oferece um fundo e automaticamente você, investidor, vai transferir para aquele fundo a qualidade do banco, ou seja, a liquidez daquele banco. Geralmente, esses grandes bancos não têm a possibilidade de quebrar, são altamente lucrativos, a gente vê os resultados aparecendo, é recorde de lucro atrás de recorde de lucro. E aí o investidor, naturalmente, joga para o fundo essa qualidade. Acredita que por aquele fundo ser deste banco, ele tem as mesmas características e qualidades que tem o banco e com isso você vai ter uma rentabilidade superior à rentabilidade de outros fundos no mercado. Em primeiro lugar, você deve entender o seguinte: um fundo de investimento, ele é uma instituição com CNPJ próprio e é totalmente diferente do CNPJ do banco. O fundo de investimento, ele não é do banco, ele é dos cotistas, ele é seu, que tem dinheiro lá, que comprou uma cota. E o fundo, ele determina quais os profissionais vão fazer a gestão daquele dinheiro. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda acredita que pelo fundo estar ou ser daquele grande banco, o fundo é um dos melhores e vai levar a melhor rentabilidade, o que não é verdade. Estatisticamente, fundos de grandes bancos não têm as melhores performances do mercado. O fundo nada mais é do que um condomínio, é um conjunto de pessoas que aportam dinheiro em troca de cotas. E o fundo, ele tem 3 profissionais ali dentro, basicamente: o custodiante, o administrador e o gestor. O custodiante vai fazer a guarda dos títulos que forem comprados. O administrador faz todo o trâmite burocrático, que seria cotização quando você entra ou quando você sai, emite os relatórios, enfim. E o gestor é a figura que vai fazer a escolha do que comprar com o dinheiro que os cotistas colocaram lá dentro. Os ativos que compõem o fundo, eles são único e exclusivamente do fundo. Eles não pertencem ao banco. O banco pode quebrar, que o fundo está garantido. Por outro lado, o fundo pode quebrar e o banco não. Percebe? São instituições totalmente distintas. E esses profissionais, principalmente a gestão, é determinada pelo banco. É o banco que contrata os profissionais para fazer essa gestão. Portanto, o seu risco no fundo não é um risco do banco quebrar, e sim é o risco de quem o banco colocou para comprar os ativos com o seu dinheiro. O seu risco, então, é a figura do gestor, e ele é único e exclusivamente um profissional que vai atender a esse fundo. Daí você tira uma conclusão: se o fundo é de um grande banco, de um banco pequeno, não faz a diferença. A diferença vai estar na qualidade que a gestão coloca na hora de escolher
os ativos que vão compor o fundo. Erro número 2, escolher um fundo basicamente pela taxa de administração. Existem diversos tipos de fundo no mercado, renda fixa, multimercado, ações, entre outros. Cada um com um nível de taxa de administração. Fundos de renda fixa geralmente são taxas menores, fundos de ações, multimercados e ações geralmente têm taxas maiores. Agora, quando você escolhe um fundo baseado no custo da taxa de administração, você está cometendo um erro capital na alocação do seu dinheiro. Vamos exemplificar. Você deve conhecer o Warren Buffett, um dos maiores investidores em ações que o mundo já conheceu, bilionário, um dos homens mais ricos do mundo. Se o Warren Buffett, há 20, 30 anos atrás, virasse para você e falasse o seguinte: me dá o seu dinheiro, que eu vou fazer os investimentos para você, mas eu vou te cobrar 4% ao ano. E aí, você toparia? É óbvio, né? Claro, ninguém é bobo. Afinal de contas, pela performance passada dele, pelo histórico desses últimos anos, você provavelmente também seria um milionário. Agora, imagina se você vê um outro fundo com taxas de administração de 1%. E, ao invés de entregar esse dinheiro para o Warren Buffett, você entrega para esse outro gestor que nunca conseguiu ter retornos substanciais investindo em ações. Mas ele cobra 1%. Ou seja, é um gestor fraco. E aí, em detrimento dos 4 cobrado por um outro gestor, você escolhe aquele de 1%. E não terá o mesmo resultado que você teria mesmo pagando mais para um outro gestor. O que eu quero te explicar com essa historinha? É que a taxa de administração não é determinante para a rentabilidade do fundo. O determinante é a qualidade da gestão. E é ela que vai balizar a sua escolha. Bons gestores, mesmo que a taxa seja um pouco acima da média de mercado, ele tem a capacidade de te entregar resultados melhores. Para te ajudar nessa análise, existe uma regra no mercado, uma lei, que determina que o fundo ele deve mostrar na sua lâmina ou no seu histórico a rentabilidade líquida, já deduzida dos custos operacionais. E isso é um diferencial para você, não dos custos, né? Não somente custos, mas taxas e tudo mais. Isso facilita a sua vida, porque na hora que você olha para a rentabilidade passada, automaticamente você já consegue identificar a qualidade da gestão, se ela está superando o índice de referência, o chamado benchmark. Geralmente, fundos multimercados têm o CDI como referência, fundos de ações têm o Ibovespa como referência. A qualidade da gestão vai estar em conseguir superar esses índices mesmo após a cobrança das taxas. Óbvio, né? Se o fundo tem uma taxa menor e tem ali um gestor com alta capacidade de superar o índice, seu retorno será melhor. Agora, se o fundo ele já te cobra uma taxa muito alta e historicamente a gestão não consegue superar o índice de referência, a dificuldade que você vai ter para melhorar a rentabilidade do seu dinheiro aumenta substancialmente. Olhando para o histórico, então, não vai fazer diferença se a taxa dele é alta, mas a gestão entrega resultado acima desse índice. Isso não pode ser determinante para você escolher um outro fundo com taxa menor e no final ali, líquido, ele entrega resultado inferior ao fundo com taxa maior. Portanto, a taxa não pode ser determinante para você escolher qual fundo você vai colocar o seu dinheiro. E o erro número 3, e talvez o mais perigoso deles, escolher um fundo de investimento baseado no histórico dos últimos 12 meses. Fazer boas escolhas de investimento para um fundo, ela requer estudo, requer tempo. E a maturação dessas escolhas, elas vêm ao longo do tempo. Acontece que quando uma equipe é boa gestora, ela consegue entregar esses resultados numa janela muito maior. Acompanhar só o histórico mais recente do fundo vai enviesar a sua análise. É por isso que gerentes e alguns assessores te mostram fundos com boas performances mais recentes. Isso facilita a venda. Na verdade, a venda acontece automática. Afinal de contas, você olha para esse histórico curto, coloca seu dinheiro esperando que aquilo vá se repetir nos próximos meses. E estatisticamente, não é o que acontece. Por quê? Quando o fundo tem uma boa performance no curto prazo, significa que a equipe de gestão conseguiu fazer boas escolhas, teve boas ideias, encontrou bons ativos e aquela análise se materializou. E isso não vai continuar ao longo do tempo. Por quê?
equipes não têm boas ideias toda hora, todo dia, não conseguem encontrar bons investimentos. Geralmente, teses de investimento levam algum tempo para se materializar. E o fundo, naquele curto espaço de tempo, talvez você esteja pegando um momento em que aquela tese anterior se materializou e trouxe esse retorno para o fundo. Então, não olhe somente para o curtinho, olhe o máximo de histórico possível, talvez desde quando o fundo foi criado. Analise se aquela equipe de gestão tem a capacidade de entregar esse resultado recorrente ao longo do tempo. Porque se durante vários anos aquela equipe entrega resultados, significa que daqui para frente ela deverá entregar resultados similares. Óbvio que em alguns curtos espaços de tempo pode haver uma rentabilidade menor, enfim, mas você entende a capacidade da equipe de gestão de entregar resultados para aquele fundo. Cuidado ao comprar fundos da moda. Esses fundos aí que estão badalados, com rentabilidades muito altas nesses curtos espaços de tempo, porque geralmente o próximo passo para esses fundos é começar a perder para o índice de referência. Aquelas boas ideias que trouxeram essa rentabilidade à tona começam a desaparecer. E aí, curtiu o vídeo? Então dá aquele curtir, clica no botãozinho e comenta. Seu comentário é extremamente importante. Se você ainda não compartilhou esse vídeo, também compartilha, que também é algo muito importante para o canal. E vai lá, tem aqui embaixo o link da biblioteca para você aumentar o seu conhecimento financeiro e quem sabe até triplicar a rentabilidade do seu dinheiro. Tem muito conteúdo lá de qualidade. Vou deixar um cartãozinho aqui também. Investidor, foi um prazer fazer esse vídeo. A gente se fala no próximo vídeo.